E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar falando de direito administrativo e dessa vez a gente vai abordar um tema fácil, tá? Esse tema fácil é licitação deserta e licitação fracassada. Como eu já falei anteriormente, aqui nessa série de vídeos a gente sempre aborda temas muito importantes que caem muito em prova. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis. Esse é dos mais fáceis. Se você tem dificuldade em licitação deserta e fracassada, é só prestar um pouquinho de atenção e eu tenho certeza, no final desse vídeo você vai falar, até que tá legal esse assunto. Vamos lá. Começando, vamos se situar aqui no assunto, tá? Olha só, qual é a regra no direito brasileiro? A regra no direito brasileiro é que se o poder público quer contratar alguém, ou seja, quer assinar um contrato administrativo, ele precisa licitar. Essa é a regra. E a exceção? A exceção está prevista na própria Constituição, que já dá abertura para termos licitações dispensadas e licitações inexigíveis. Nessas hipóteses, nós chegamos aqui no que chamamos de contratação direta, que o nome já é bem intuitivo mesmo. O poder público contrata diretamente alguém sem a prévia licitação. Ok. A primeira hipótese de contratação direta é a inexigibilidade, que nós já gravamos 3 vídeos aqui nessa série falando só de inexigibilidade. Então, não vou voltar no assunto, claro, se quiser, você assiste os 3 vídeos lá. Beleza? O que nós vamos falar hoje é de 2 hipóteses específicas de dispensa de licitação, em que a licitação é dispensável. Para começar, vamos relembrar quais são as características da licitação dispensável, tá? O primeiro aspecto é que é discricionário, ou seja, o gestor público, ele não é obrigado a fazer a contratação direta aqui nessa hipótese. Ele pode licitar. Só que a própria lei falou, olha, gestor, embora você possa licitar, se você quiser, faça a contratação direta porque eu, lei, estou autorizando. Beleza? Veja que é diferente da inexigibilidade. Na inexigibilidade, o gestor ele é obrigado a fazer a contratação direta por inexigibilidade. Ele não pode fazer uma licitação se quiser. Aqui, na licitação dispensável, ele pode fazer a licitação se quiser. Só que a lei dá essa opção para ele não fazer a licitação e fazer a contratação direta. Além disso, as hipóteses estão previstas no artigo 24 e são um rol exaustivo. Mas aí você põe umas aspas nesse rol exaustivo do artigo 24, tá? Por que essas aspas? Porque esse rol, ele é exaustivo, mas é no sentido de que só a lei pode criar essas hipóteses de licitação dispensável. Ou seja, é um rol exaustivo na lei, tá? Não necessariamente no artigo 24 da Lei 8666, porque outras leis também podem criar hipóteses de dispensa de licitação, ok? Além dessas 2 espécies, nós temos a licitação dispensada, que eu vou gravar vídeo específico para ela no futuro. A gente não vai falar agora da licitação dispensada, tá? O que nós vamos falar especificamente são 2 modalidades de licitação dispensável. Essas 2 modalidades são a licitação deserta e a licitação fracassada. Vamos começar pela licitação deserta. Olha só, artigo 24, é dispensável a licitação, inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Esse é um dispositivo em que a própria redação legal é muito clara, já facilita muito a nossa vida. Nós conseguimos encontrar todos os requisitos aqui só nesse inciso 5. Olha só, quer fazer a contratação direta por licitação deserta? Beleza, mas primeiro você vai ter que fazer um procedimento licitatório e não aparecer ninguém nesse procedimento. O nome aqui já é bem intuitivo, por isso até que eu digo que esse assunto é fácil. A licitação é deserta por quê? Porque não apareceu nenhum candidato, ou seja, tem um deserto de candidatos ali, sabe? De concorrentes àquela licitação. Além disso, a licitação deserta, além da ausência de interessados, também precisa de uma motivação, tá? O gestor público, ele tem que justificar que a repetição daquela licitação causará algum prejuízo para a administração. Seja o prejuízo porque vai demorar para contratar, seja prejuízo porque o próprio procedimento licitatório custa dinheiro, enfim, o gestor público, ele tem que fundamentar essa contratação direta, tá? E mais,
tem que manter as condições pré-estabelecidas. Então imagina o seguinte, lá no edital da licitação falava que queria contratar um engenheiro com 5 anos de experiência, beleza? Aí você imagina agora que para fazer a contratação direta, o poder público vai lá e contrata um engenheiro com 1 ano só de experiência. Tá válida essa contratação direta? Não, é claro que está inválida. Por quê? Porque se fosse para fazer a licitação exigindo só 1 ano de experiência, pode ser que aparecessem interessados. Então, não é um caso que se pode fazer a contratação direta através da licitação deserta, tá? Para fazer essa contratação direta para a licitação deserta, tem que cumprir exatamente os mesmos requisitos que tinham no edital da licitação, ok? Essa é a licitação deserta, viu? Nem tem muita polêmica, relativamente tranquilo. A licitação fracassada, por sua vez, ela complica um pouquinho mais, mas é pouca coisa também. Olha só. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Ou seja, o que essas primeiras 3 linhas aqui está falando? Olha, o preço ofertado pelo licitante não é um preço bom para a administração. Ou porque está muito caro, ou porque ele está tão barato que é inexequível. Tá? Então, olha só, nessa hipótese aqui, na licitação fracassada, apareceram interessados. Essa é a diferença fundamental da licitação deserta para a fracassada. Na fracassada tem interessado, só que as propostas dos interessados são ruins, tá? Nesse caso, observando o parágrafo único do artigo 48, aí aqui a gente vai ter que arrumar a redação legal, porque não é parágrafo único, é parágrafo 3º, tá? Porque teve uma mudança legislativa posterior e essa mudança legislativa não atualizou a redação do inciso 7. Então, na verdade observado o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preços ou dos serviços. Então, olha só, nesse caso aqui, da licitação fracassada, também será possível a contratação direta. Só que não pode fazer essa contratação direta de imediato, tá? É isso que você precisa colocar na sua mente e levar para a prova. Licitação fracassada, em último caso, pode gerar uma contratação direta, mas não é a providência imediata que o gestor deve tomar. Porque qual é a providência imediata que o gestor deve tomar? É essa daqui, ó, parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis. Então, olha só, vamos pensar agora o cronograma de ações aqui do poder público, tá? Foi feita a licitação. Chegamos na licitação, todas as propostas foram rejeitadas. O que o poder público faz? Ele faz a contratação direta de alguém? Não. Ele abre prazo de 8 dias úteis ou 3 dias úteis se for convite, para que aqueles que apresentaram as propostas viciadas apresentem propostas válidas, tá? Então imagina o seguinte, é para comprar um determinado veículo. O licitante fez a oferta dele em R$200 mil. O poder público considerou exorbitante esse valor, falou, não, R$200 mil a gente não paga. O poder público vai fazer o quê? Vai dar esse prazo de 8 dias e nesse prazo de 8 dias o licitante pode aparecer lá e falar, não é 200 mil não, é 150 mil aqui que eu quero cobrar nesse carro. E aí nesse caso pode ser que o poder público aceite essa oferta como não exorbitante ou não irrisória, se o problema for o contrário, né, tiver baixo demais o preço, e aí faça essa contratação. Veja que essa hipótese do parágrafo 3º não é contratação direta, tá? É uma contratação na licitação mesmo. Deu um novo prazo, a parte apresentou o preço correto e aí foi contratada mediante licitação. Ok. O problema é o seguinte, o poder público vai lá e dá esse prazo de 8 dias ou 3 se for convite. E ninguém corrige as propostas. Ou se corrigir, continua sendo inexequível o valor ou continua exorbitante. O que o poder público pode fazer? Depois de dar o prazo, aí sim, aí ele vai poder usar o inciso 7 e
fazer a contratação direta, que o inciso chamou de adjudicação direta, mas é a mesma coisa, que para fins práticos a gente pode ler como a contratação direta dos bens ou serviços, beleza? Então veja bem, a diferença entre a licitação deserta e a fracassada é que na deserta não aparece ninguém, na fracassada aparece alguém, mas o preço desse alguém é ruim. E aí no caso da fracassada, o poder público é obrigado a dar um novo prazo de 8 ou de 3 dias úteis para que esse licitante corrija a sua proposta. Se não for corrigida a proposta, aí sim pode haver a contratação direta na hipótese de licitação fracassada. Beleza? Tranquilíssimo? Então, vamos ver umas questões de prova para a gente fixar bem o conteúdo, ficar bacana aqui. Olha só. Primeiro, defensor público do Paraná em 2017. Essa era uma questão de múltipla escolha, com várias alternativas. Eu trouxe aqui só a alternativa que interessa para a gente, tá? Então é uma questão adaptada da prova. Ó, conforme a lei de licitações, sempre que os candidatos forem inabilitados ou desclassificados, então aqui a gente está falando ali da hipótese do parágrafo 3º, viu, do artigo 48. Instituto da licitação fracassada, é verdade, se autorizará a imediata contratação direta. Veja a malandragem do examinador do concurso. Veja, ele colocou imediata contratação direta. Na licitação fracassada, a gente pode ter imediata contratação direta? Não. Imediato é aquilo que já pode ocorrer de pronto, né? Sem mais nenhuma providência. E o gestor público ele vai ter que adotar uma providência aqui. Qual é? Conceder o prazo de 8 ou de 3 dias úteis para que sejam consertadas as propostas. Por isso está errada essa alternativa. Se fosse licitação deserta, aí sim, a contratação direta é imediata. Ok? Mais uma questão, dessa vez no município de Poá, prova VUNESP, agora em 2019. E essa questão é boa porque a gente vai relembrando vários aspectos de licitações aqui, tá? Então vamos lá, olha só. As contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar. Porém, a própria Constituição prevê a possibilidade de a lei estabelecer exceções às regras gerais, admitindo contratação direta com, ou seja, só o que o examinador quer saber aqui, ó, qual caso aqui nós teremos uma contratação direta válida. Então vamos lá. Dispensa de licitação quando há inviabilidade de competição. Olha, se você ficou em dúvida nessa alternativa A, sinceramente, dá uma voltada aqui no próprio canal no YouTube e assiste os 3 vídeos de inexigibilidade, tá? Porque lá foi falado a exaustão que é na inexigibilidade que a gente tem inviabilidade de competição. Não é na dispensa. Por isso está errada a alternativa A. Alternativa B, inexigibilidade de licitação, quando o valor da contratação não compensa os custos para a administração com o procedimento licitatório. Nós não analisamos aqui no vídeo, tá? Mas essa é uma hipótese de dispensa de licitação, ok? Está prevista lá no artigo 24, por isso está errada também essa alternativa B. Alternativa C, inexigibilidade de licitação quando houver hipótese de emergência ou calamidade pública. Essa é mais uma situação para dispensa de licitação, não é inexigibilidade, por isso está errada também a alternativa C. Alternativa D, inexigibilidade de licitação em hipótese de licitação deserta ou fracassada e quando não houver tempo suficiente para desencadear novo procedimento. É por causa dessa alternativa que eu trouxe essa questão aqui, só para você deixar muito claro na sua mente que licitação deserta ou fracassada não é inexigibilidade, é dispensa de licitação. Fique bem claro isso. Para ficar mais claro na sua mente, é só você pensar o seguinte, olha, inexigibilidade é sempre que é impossível fazer uma concorrência, naquele caso, fazer uma competição entre candidatos. Na licitação deserta ou fracassada, é possível fazer competição? É. O fato de não ter aparecido ninguém no primeiro certame não quer dizer que não vai aparecer ninguém no segundo. Então, em tese, é possível fazer uma segunda licitação aqui. A gente pode fazer a contratação direta porque a lei autoriza, mas faticamente seria possível fazer uma licitação, ok? A alternativa é dispensa de licitação para contratar remanescente de obra ou serviço. Essa é uma hipótese expressamente prevista no artigo 24 da 8666, por isso o gabarito correto aqui, a alternativa é.
Mais uma, para a gente fechar, prova para promotor no estado de São Paulo, MP de São Paulo, 2017. Assinale a alternativa correta. É dispensável a licitação nas hipóteses de licitação deserta e licitação fracassada. Essa questão é maldosa, tá? Essa questão, ela é muito maldosa. Por quê? Porque a licitação fracassada pode ensejar uma dispensa? Pode, sim, a gente viu isso. Só que não é de forma imediata. O examinador não usou a palavra imediata aqui, mas ele colocou essa alternativa nesse sentido, de que, olha só, sempre que a gente tiver uma licitação deserta ou uma fracassada, já é dispensável a licitação. E não é o caso, porque a fracassada, primeiro, nós vamos ter que abrir prazo para as partes ajustarem as suas propostas. Por isso está errada essa questão, segundo a banca, mas é uma questão maldosa, tá? Você tem que ficar atento a isso. Se a sua questão fala que fracassou a licitação, a gente já vai chegar na contratação direta, essa questão está errada, beleza? Então, é isso. Espero que tenha ficado bem claro esses dois institutos para você e vamos juntos.